Seu computador tá precisando ser benzido, eu acho, cara. Tá precisando. Irmão, mas é PS4, velho. Isso que é o... Agora o PS4 é pornográfico, então. Ah, beleza, então. Tá certo. Tá certinho você, tá? Ele usa TV Zona, massa, pá. Nossa, Vamos cara. cortar a pau lá mesmo, né, rapaziada? Aí na hora de começar a gravação, nossa, gente, esqueci de botar pra gravar. É nóis, burro. Tô Tá passando a mão pra você. gravando. Opa! Mas tá gravando já faz uns 2 minutos já. Grau! Eita, pô, o Bufo tá querendo comprometer, nós. Pegadinha do malandro. Dale, vambora. Audácia desse maluco. Vamos lá. Ó, página 18, então, características da África Atlântica. Vamos lá, tá, gente? Vamos seguir a nossa rotina de estudo aqui. Beleza? Geografia, né? Grandes florestas, né? Extensa áreas de savana, certo? Da África Atlântica, tá? Nós vamos ver que o continente africano ele é um composto de muitos territórios, de várias localidades, ok? Nós vamos ter mobilidade dos grupos da região que contribuiu para a diversidade étnica e cultural, bem como para as trocas culturais entre os povos, tá? Questão do grupo linguístico. É sempre muito importante a gente observar isso, pessoal. Por quê? Porque quando a gente vai ver o processo de colonização aqui na América, e quando eles começam a trazer africanos para serem escravizados aqui, a gente vai ver que eles vão separar os grupos africanos por línguas diferentes. Tipo assim, eles vão misturar o cara que tem uma língua com outra, para que eles não entrassem em contato e eles não conversassem e planejassem fugas, ok? Ia ser tão legal se eu pudesse projetar aqui um vídeo de uma série chamada Raízes, que os caras, por exemplo, que nem eles nessa série Raízes, é tipo uma série do Netflix, entendeu? Que conta a história africana, tudo, tipo assim, deles serem trazidos aqui, como que era feito a venda, tipo assim, porque eu não sei se vocês sabem, mas quem escravizou o africano foi o africano a princípio. Eles prendiam uns aos outros, né? Conflito tribal. E daí, tipo assim, para ferrar com a vida do cara, eles vendiam ele na costa para ser escravizado. Entendeu? Então, tipo assim, é como se a gente fosse de uma tribo e outra turma fosse de uma outra tribo, entendeu? Daí, o que a gente fazia? Se a gente visse alguém dando bobeira na floresta, a gente ia lá, prendia e vendia ele na costa, entendeu? Daí ele era escravizado dessa maneira, né? Então, assim, só para a gente poder ilustrar, é claro que o europeu, ele escravizou, tá? Porque o europeu continuou perpetuando a noção de escravidão. Mas quem começou com a noção de escravidão foi o próprio africano também, tá, gente? Então a gente tem que saber analisar isso com muita sabedoria e tal, né? Porque o próprio africano ele tinha sua estrutura escravocrata. E outra coisa também, fazendo um adeno aqui, quantos aqui já ouviram falar do símbolo de resistência à escravidão no Brasil, chamados de quilombos? Já ouviram falar de quilombo, né? Sabe o Quilombo dos Palmares, o mais famoso que tem? Chegou a ter 20 mil pessoas e tudo mais. O próprio Zumbi dos Palmares, ele não nasce em situação de escravidão. Ele nasce dentro do quilombo. Ele é filho de uma princesa africana que havia sido trazido como escrava para cá. Ele nasce dentro do quilombo, e dentro do quilombo existia estrutura escravocrata. Dentro do quilombo, tá? Então, assim, claro que é um símbolo de resistência. Eu falar isso pode ser que, tipo assim, alguém fique muito irritado, entendeu? Mas mais do que ficar irritado, eu gosto da história, entendeu? Então, tipo assim, é um símbolo de luta, é um símbolo de resistência, entendeu? Tipo assim, a gente não pode descartar a resistência que houve, que lutou contra a exploração, contra a escravidão, tá? A gente tem que ter noções disso. Mas, pessoal, prestem atenção no detalhe. A escravidão só acaba
Porque no mundo industrial não pode ter escravo, tá? Porque escravo não consome. Entenderam isso? Escravo não consome. Certo? Então, para a lógica industrial, era rentável ter escravo, sim ou não? Não. Vocês acham que a Inglaterra lutou contra a escravidão porque eles eram legais, bacanões. Eles eram os paladinos da justiça, os justiceiros da fé. Lógico que não, né, gente? Galera luta pelo fim da escravidão porque a lógica industrial está no consumo. Se a lógica está no consumo, quem vai consumir isso? Classe alta? Não necessariamente. Quem que vai... A classe alta vai consumir também. Mas, por exemplo, quem que vai girar o mundo capitalista, meu amigo, é classe baixa e classe média. É o cara que trabalha, produz, ganha pela venda da sua mão de obra e consome o que produziu. Entenderam a ideia? É o que o Karl Marx, ele mete o pau, entendeu? Ele não curte muita ideia. Tipo assim, a gente está sendo explorado duas vezes. Porque a gente está sendo explorado dentro da produção e a gente vai consumir o que a gente produziu. Dentro da lógica, o escravo ele é explorado uma vez, um trabalhador é explorado duas. É mais ou menos a lógica que se traz, entendeu? Claro que ninguém quer ser escravo aqui, né? Eu também não quero, não gostaria, entendeu? Mas, tipo assim, se você leva a lógica industrial ao pé da letra, a gente vai ver que a gente é meio que exploradão duas vezes, entendeu? Mas, né? É melhor a gente ser explorado e no universo capitalista comprar TV de 50 polegadas e PlayStation 4 do que, né? Você só trabalhar a troco de comida, né? Então, é mais ou menos isso. Tá, beleza. Economia, pessoal. Agricultura, utilização de técnicas diferentes nas áreas das florestas e savanas, né? Cultivo de milhete, sorgo, dendê, mandioca, ananás, milho, pimentas, cana-de-açúcar em geral, tá? Sociedade, né? A sociedade, virilidade, fecundidade, maternidade eram aspectos importantes para o povo da África Atlântica, porque estavam relacionados ao crescimento populacional. Uma mulher que era capaz de ter muitos filhos, ela era uma mulher muito bem reconhecida na sociedade, né? Uma mulher estéril, que não é capacidade de ter não tinha capacidade de ter filho, ela era reconhecida como uma mulher que não prestava tanto para a sociedade. O grande problema é que na sociedade tribal africana, o problema da esterilidade nunca era do homem, né? Porque se, tipo assim, não tinha um filho, sempre o problema era da mulher, entendeu? Claro que não existia pesquisa científica para mostrar que às vezes era o homem que era infértil, entendeu? Então, tipo assim, tipo assim, vamos supor que a mulher não conseguia ter um filho, a culpa era sempre dela, né? Então, assim, era muito comum e natural na sociedade africana o cara procurar casamento, por exemplo, que nem com mulheres viúvas que tivessem muitos filhos, para trabalho, questão de trabalho. Inclusive, essa bagagem cultural ela é trazida até para o continente americano, principalmente nas regiões de lavouras, né? Era muito comum, por exemplo, uma mulher viúva procurar casamento com um homem e o homem procurar casamento com mulheres viúvas que tinham muitos filhos. Por quê? Porque daí os filhos trabalhariam na terra, entendeu? Então você não ia precisar tipo de mão de obra escrava ou assalariar alguém para trabalhar nessa terra, entendeu? Então era muito comum. E isso é uma questão cultural, bagagem africana, entendeu? Então tem coisa na nossa cultura que a gente não faz nem ideia, mas está lá, é uma bagagem cultural africana, certo? E nós vamos ter também a poligamia, né? Era uma prática adotada, né, entre os povos, né, pois contribuía para a geração de novos indivíduos, né? Pessoal, vamos assim traçar um paralelo importante, tá? Poligamia não era simplesmente ter várias mulheres, ok? O conceito de poligamia, por exemplo, no mundo árabe, o cara ele tem a sua primeira esposa, certo? Tem a sua primeira esposa. Para ele ter a segunda esposa, primeiro, a primeira esposa tem que permitir. Segundo, ele tem que ter condições financeiras para aquilo que ele der para sua primeira esposa, aquilo que ele der para a segunda esposa, ele tem que dar para a primeira, entendeu?
Então, assim, não é só pura e simplesmente o conceito ocidental de traição, tá, gente? Que é tipo, o cara arruma uma amante. O conceito de poligamia, ele é bem diferente, tá? Não quer dizer que eu concorde com isso. Eu, particularmente, imagino que se uma mulher já dá muito trabalho, imagina duas, entendeu? Oh, Perdão. É verdade, o ser humano, ele dá trabalho, né? Aí eu tô falando tanto de homem quanto mulher. Homem também dá muito trabalho. ok, tá tudo Entendeu? bem. Homem também dá muito trabalho. Na verdade, até mais, eu acho, né? Mas assim, o ser humano em si ele já dá muito problema, né? Eu fico imaginando o que o sujeito ele tipo, né, quer ter mais relacionamentos humanos, entendeu? Já uma pessoa para você dar cabo já é uma baita dificuldade, entendeu? Agora você imagina, tipo, várias, né? Então, mas é uma questão cultural, né? De cada localidade aí. Mas, assim, a questão da poligamia, que era muito comum também entre os povos africanos, ok? Eles praticavam a poligamia aí também, tá? Eu fico imaginando como é que fica o cara quando todas estão de TPM. Eu ia sumir. Eu ia embora da vida. Infelizmente vinha a falecer. Talvez reviva semana que vem. Irmão, eu vou falar um negócio pra você. Bom, se vocês estudam biologia, né? Vocês sabem que o período pré-menstrual é de 10 dias, né? E aí tem mais o período menstrual aí que dura mais uns 5. Então, metade do mês você tem um conflito. E a outra metade também. Olha que beleza. Entendeu? Porque é ser humano, né? Ser humano é conflituoso, entendeu? Só que uma dessas metades é um pouquinho mais acirrado, assim. Um pouquinho mais... Digamos que é um pouco faca nos dentes, entendeu? É um negócio mais complexo, né? É tipo jogos vorazes, entendeu? Sobrevive o mais forte. E, mano, na boa, velho, de verdade mesmo, vou trazer um conceito básico aqui, vocês jovens que pretendem um dia ter relacionamentos duradouros e matrimônios abençoados. Meninos, vocês não vão ganhar da mulher, tá? Não vão. Vocês não vão achar que vocês estão com a razão. Você pode até ganhar a razão, mas mais vale um cara que não ganha razão e dorme junto com a sua esposa do que o cara que ganha razão e dorme no sofá. Entendeu? Então, aprendam isso, entendeu? Mais vale um covarde vivo do que um corajoso morto. Olha, entendeu? falar pra você, se ainda tiver sofá pra dormir, você acha que tá bem. Exatamente, porque pode ser que a mulher quebre justamente o lado do sofá que você goste, entendeu? Só para te avacalhar. Cara, não adianta, não adianta. Eu acredito muito que o homem ele tem que agradar muito a mulher. Muito, muito mesmo. Entendeu? Não é porque eu tenho um lado mais romantizado da coisa, mas é porque eu acho assim que a mulher ela tem que ser cuidada, cara. Tem que ser cuidada, tem que né, ser... Porque o homem, ele vem da característica da virilidade mesmo. Biologicamente falando, a gente tem mais força que a mulher, entendeu? Agora, biologicamente falando, a gente não precisa ser forte nas palavras também, entendeu? A gente não precisa demonstrar a nossa macheza sendo grosso, entendeu? Você pode demonstrar ser um homem de verdade consertando uma coisa na sua casa, entendeu? Não sendo grosso com alguém, entendeu? E assim como também as mulheres, né? Tipo, nós homens, assim, na verdade, nós gostamos de pessoas carinhosas, entendeu? É mais ou menos isso. E, na verdade, o ser humano gosta de pessoa carinhosa, né? Tipo, não tem como você conviver em sociedade com uma pessoa que é ríspida sempre, entendeu? Uma hora você vai perder a paciência, né? Todo mundo perde a paciência, até o Mahatma Gandhi perderia a paciência, entendeu? Né? Com pessoas grossas, né? Então, na verdade, é uma questão de relação humana, né? Mas, assim, meninos, colham essa informação importante, ok? É de muito uso e muita valia, entendeu? Queiram bem. E meninas, vou dar uma dica para vocês, tá? Como o homem trata a mãe dele, é como ele vai tratar vocês, entendeu? Não muda. Não vai mudar e é assim mesmo.
Tá? Então, se ele é carinhoso com a mãe dele, se ele preza a mãe dele, se ele respeita a mãe dele, pode ter certeza que ele é uma boa pessoa para ter um relacionamento com você. Entendeu? Tá, então se ele tiver um comportamento malvado com a mãe dele, eu já posso terminar. Na verdade, não deve nem começar. É uma dica, entendeu? Tipo, de repente, assim... É que você só conhece a sogra depois. Claro que... mas então, é para isso que serve o namoro, né? Para você conhecer previamente, porque tudo que tem no namoro potencializa lá na frente, entendeu? Tudo. Tanto as partes boas quanto as partes ruins. Entendeu? Mas, assim, existe exceção à regra também. Às vezes o cara pode fingir muito bem também. É por isso que eu sou adepto da questão da observação, entendeu? Observa os detalhes. Detalhe, assim, às vezes o que é inconsciente do ser humano, entendeu? Tipo assim, os detalhes, entendeu? Às vezes, por exemplo, que nem se ele, tipo assim, faça testes, entendeu? Tipo, chegue, tire o calçado e deixe espalhado só para ver se ele vai pegar, entendeu? Ou coisas assim do tipo, coisas banais, entendeu? Mas que são detalhes observáveis. Bom, pelo menos, eu observo, né? Agora, se todo mundo observasse também, a maioria das pessoas também não tomaria o tanto de decisão errada que toma, né? Eu também não sou o asa da decisão certa, já tomei muita decisão errada, mas a relação humana é mais ou menos por aí, né? Então, de verdade, gente. E molecada, trabalhe bastante, entendeu? Para trazer segurança, tá? Mulher gosta de homem seguro, não gosta de carro rebaixado e roda, tá? Uma dica que eu dou para vocês, entendeu? Se bem que vocês são, tipo, bem tranquilos, né? Vocês são... Elas gostam dos favela. É complicado, cara. É incrível ver a cara da Maria de, mano, o que eu tô ouvindo, velho? A aula inteira, toda vez. Se afaste desse tipo de pessoa. Não, do tipo de pessoa que, tipo assim, é fútil, entendeu? Eu quis dizer. Né? Porque tem muita pessoa na favela que é muito boa, entendeu? Assim como tem muita gente fora da favela que é muito ruim também, entendeu? Então, isso não voga nada, entendeu? Classe social e situação financeira não voga nada, gente. Tem muito rico que é um babaca, literalmente falando. Né? Porque acha que tem dinheiro, né? Consegue comprar outras coisas. A maioria dos ricos é babaca, cara. É bem difícil ser um que rico na moral. Na verdade, existe muita gente babaca na face do planeta Terra, entendeu? Esse que é o problema. Entendeu? Existe muita gente assim, muita gente, né, que acaba sendo horrível. Ser humano. Eu parto do pressuposto, né, que o Thomas Hobbes ele fala, né, o homem é o lobo do homem, né, o homem ele tende, o homem ou o ser humano, né, no caso, ele tende a ir para o lado caótico sempre da coisa, se não tiver organização e tudo mais, né, e assim vai. Eu não acho que o ser humano consegue produzir algo bom por natureza, entendeu? O ser humano, por exemplo, a gente só tá organizadinho, bonitinho, porque existe uma estrutura acima da gente que faz a gente fazer isso. Entendeu? Do contrário, se a gente estivesse no nosso estado de natureza, sabe Deus o que a gente ia estar fazendo, entendeu? Então, né, eu acredito muito nessa questão. Pessoal, escravidão na África. A gente tá passando assim, né, os conteúdos legais, né? Tipo, de repente a gente tá falando de relacionamento, mas enfim. Surgiu na necessidade, então, da mão de obra na agricultura. Os africanos, eles já tinham intimidade com a agricultura já na África, né? E os africanos eles vão ser inseridos na lógica da agricultura na América também, tá? No século V, os árabes comercializavam escravos no norte da África, tá? Então já era muito comum acontecer. Nossa, a gente só tem mais 2 minutos de aula? Caramba, nem deu tempo de passar exercício. Entre os séculos 9 e 10, né, houve grande procura de escravizados para formar exércitos, ok? Escravidão na África Atlântica, né? Era comum a escravidão doméstica, né? Ou por dívida ou por dominação territorial, tá? Apenas lembrando que o conceito de escravidão ele parte disso. Dominação ou dominação territorial ou dominação ideológica também, e, né? No caso, prisioneiros de guerra ou dívidas, certo? E ocorria também na agricultura, na pecuária, nos rituais de sacrifícios, nos haréns
e nas cortes, né? Então, a África o povo africano, as tribos africanas, elas tinham nas suas estruturas a escravidão, tá? Sempre muito importante a gente destacar isso. E aí, como é que vai ser o comércio de escravizados no Atlântico, né? Ocorre no século XVI e século XIX, né? Que é o período da colonização e da neocolonização, né? Foi facilitado pela fragmentação política e escravidão doméstica, né? Havia expedições que buscavam escravizados, né? Nós vamos ter a Inglaterra lutando para bloquear esse comércio de escravizados, porque eles queriam implementar uma industrialização de consumo, né, na América, né? O transporte de escravizados da África para a América ocorria em péssimas condições nos porões dos navios, né, que é o que nós conhecemos como navios negreiros ou navios tombeiros, né, aonde acabava sendo muitas vezes a sepultura de muitos africanos, certo? Muitos africanos morriam na transição África-América, e os escravizados exerciam atividades que mantinham o funcionamento do sistema colonial. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Foi um prazer enorme estar na presença de vocês, tá? Muito obrigado pelas participações, desculpa qualquer brincadeira, e qualquer coisa estou à disposição. Beleza? Valeu, obrigado, gente. Adoro suas aulas, que cada aula é uma aula de história e uma de vida também. Valeu, Cada obrigado, aula é uma pessoal. experiência. Tamo junto, molecada, é nóis. Vou começar a gravar vídeo no Instagram daqui uns dias. É nóis. Valeu. Tchau. Finalmente, aula aqui da XP. Isso, é mais do que o conhecimento, é o XP, entendeu? Valeu. Falou, galera, até mais.